Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo a nossa catequese popular, hoje as expressões da oração. Todos os momentos são indicados para a oração, ou seja, podemos e devemos rezar sempre, sem cessar. Mas a Igreja propõe algum ritmo de oração, algumas orações que não podem faltar à vida do cristão. A oração da manhã, a oração da noite, as orações antes e depois das refeições, a liturgia das horas, o ofício divino, a Santa Missa, especialmente a Missa Dominical, o Santo Rosário e as festas litúrgicas da Igreja. Tudo isso é oração que deve nos acompanhar, santificar o nosso dia, e daí devemos tirar como de uma fonte as forças necessárias para os trabalhos que nosso Senhor nos encomenda naquele dia. Mas quais são as expressões ou quais são as formas de fazer orações, resumidamente falando? São três. Primeiro, a oração vocal. Por exemplo, o rosário é uma oração vocal, uma novena que nós rezamos é uma oração vocal, é aquela oração que predominantemente nós temos que falar, expressar por palavras aquilo que desejamos dizer a Deus nosso Senhor. Essa oração vocal tem como característica associar todo o corpo à oração que é feita. Porém, mesmo a oração mais interior, mais profunda, mais espiritual, sempre pede alguma expressão vocal. Ou seja, não existe uma oração só vocal, como também não existe uma oração só mental, porque hora ou outra devemos ou calar para falar com Deus, ou falar para nos expressar a Deus nosso Senhor. Um exemplo de oração vocal é o próprio Pai Nosso, que foi ensinado por nosso Senhor. A estrutura do Pai Nosso, os pedidos que são feitos, todos eles são como que uma catequese para a nossa vida de oração. Em segundo lugar, nós temos também a meditação, que é uma reflexão de um ponto da doutrina, de um ponto da vida de um santo e, sobretudo, de algum trecho da Sagrada Escritura. Da meditação é que sai, por exemplo, a Lexio Divina, se debruçar sobre um texto sagrado da Escritura. Na oração da meditação é mobilizada a inteligência, a imaginação, o desejo, para aprofundar a nossa fé, para fazer pensar e tirar frutos daquele ponto sobre o qual nos debruçamos. A oração da meditação nos ajuda a, calando diante de Deus, pensar sobre um ponto de tal modo que nós possamos vê-lo de todos os pontos de vista e dele tirar todas as consequências, todos os resultados, todos os exemplos possíveis para a nossa vida e para a nossa alma. E finalmente temos também a oração contemplativa, que é quando a alma lança um olhar a Deus e ela já está tão íntima de Deus, já está tão próxima de Deus, ou já está tão baixo na sua miséria humana, que não ousa sequer levantar os olhos. Apenas põe-se diante de Deus, e isso é o suficiente para fazê-la unir-se a nosso Senhor. É um dom de Deus a oração contemplativa. Os arroubos que aconteciam, por exemplo, na vida dos santos, os êxtases que acontecem na vida dos santos, são um exemplo da oração contemplativa. Há pouco tempo nós celebramos, por exemplo, alguns santos, como Santa Teresa e outros santos que, São da Cruz, que pelo simples fato de falar o nome de Deus, ver uma imagem, de pensar no paraíso, já eram elevadas da terra, literalmente, fisicamente, por causa da união que eles conservavam com Deus, nosso Senhor. É claro que nós não somos chamados a esses dons extraordinários, mas quando eles acontecem na vida dos santos, é para premiar, é para destacar, é
para fazer ressaltar essa necessária união com Deus por meio da oração. Seja a oração vocal, seja a meditação, seja a contemplação. Sobretudo, hoje que celebramos a festa de São Miguel Arcanjo, se nós pararmos para ler com atenção os textos da Santa Missa, nós vamos ver que o tempo todo a Igreja usa a imagem dos anjos para nos convidar à oração. Repete várias vezes: bendizei ao Senhor, exultai no Senhor, exaltai ao Senhor. Tudo isso para fazer transparecer o papel principal dos anjos, que é diante de Deus amá-lo, adorá-lo e fazê-lo conhecido por todos. Por isso, a missão dos anjos é exatamente nos inspirar bons pensamentos, bons desejos, bons propósitos. E disso ninguém pode se desculpar, já que todos nós possuímos um anjo ao nosso redor, do nosso lado, que é o nosso Santo Anjo da Guarda, que o tempo todo está nos inspirando para o bem e nos advertindo por meio da consciência contra o mal que devemos evitar. Por isso, caríssimos irmãos, busquemos não só organizar uma vida de oração, ou seja, determinar quais são as orações que eu vou fazer durante o dia, pensar em quais devoções eu irei praticar durante a semana, durante o mês, durante a vida, mas, sobretudo, fazer desses atos de oração verdadeiras fontes nas quais buscamos a força para trabalhar incessantemente pela nossa própria conversão e santificação, para que um dia possamos, unidos a Deus, adorá-lo e amá-lo, contemplando eternamente no paraíso. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.